Se você aí não tiver algum problema de visão, com certeza você já ouviu falar em miopia, hipermetropia, mas afinal de contas você sabe o que são essas doenças, o que são esses problemas da visão? Bom, vem comigo que nesse vídeo vamos aprender sobre a ótica da visão e os problemas de visão. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX. Eu sou o professor Thiago Tovo, seu professor de Física, e hoje nós vamos continuar os nossos estudos na física, falando sobre ótica, falando sobre lente, mais especificamente vamos falar sobre a ótica da visão. Sabe você que tem miopia, hipermetropia, astigmatismo? Você vai entender por que você tem esse problema, como é o seu olho, que no meu caso, como ele é também. Antes de mais nada, vamos tentar entender como funciona o olho humano. Então, vamos lá que nós temos a representação de um olho. O olho, você sabe que ele é formado pelo quê? Ele tem essa parte colorida, a parte que tem cor do nosso olho, que é chamado de córnea. Então aqui, ó, essa parte colorida, que geralmente é castanho, castanho escuro, castanho claro, azul, verde, essa parte é a nossa córnea. Agora, indo um pouquinho mais adentro do nosso olho, nós vamos ter essa bolinha preta aqui, ó, que no meu caso é tudo preto, mas nós temos no centro do olho a nossa bolinha preta, que é a nossa pupila. Mas você sabe como funciona esse negócio de pupila? A pupila, ela não é, como muitos pensam, uma bolinha preta. Ela é como se fosse um buraco, ela é uma porta de entrada, ela é uma passagem. Mas uma passagem para quê? O que vai entrar no nosso olho? Uma passagem para luz. Então a pupila vai funcionar como uma porta de entrada para luz. Então é por isso que quando a gente está no ambiente escuro, tá dentro de casa e sai no sol, a nossa pupila acaba diminuindo. Por que ela diminui? Para tentar impedir a entrada da luz do sol, de muita luz. E assim a gente acaba enxergando melhor. O contrário também acontece. Se por acaso a gente está num ambiente muito iluminado e a gente entra num ambiente com pouca luz, o que vai acontecer? A nossa pupila vai acabar aumentando, vai acabar dilatando, que é o que a gente fala. Para quê? Para poder entrar mais luz e assim a gente tentar ter uma percepção, poder enxergar melhor em ambientes com pouca iluminação. Então a gente até pode dizer que ela funciona como se fosse o diafragma de uma câmera fotográfica. Olha o diafragma de uma câmera fotográfica, ele acaba diminuindo para entrar menos luz, isso acontece quando estamos em ambientes muito claros, ou acaba aumentando, dilatando em ambientes com pouca iluminação para tentar captar mais luz. Entrando um pouquinho mais dentro do olho, a gente vai ter o negócio chamado cristalino. O cristalino vai funcionar com uma lente esférica, uma lente de bordas finas, que é convergente, que tem que convergir os raios de luz e tem que convergir justamente para um ponto específico. Esse ponto é sempre o que está aqui atrás, o que está atrás do nosso olho, que é a retina. Então a função do cristalino é pegar os raios de luz que entram no olho e jogar eles todos para onde? Para retina, que é onde a gente vai ter a formação de uma imagem, e essa imagem não vai ser uma imagem já direita, vai ser uma imagem invertida, ou seja, tudo que a gente observa, tudo que a gente está olhando à nossa volta está de ponta cabeça. Porém, essa informação que chega na nossa retina vai ser captada por algumas células, que são os cones e os bastonetes, que servem para detectar cores e intensidade dessas cores, que vão levar essa informação para o nervo óptico, que vai chegar até o nosso cérebro, que o nosso cérebro vai interpretar essa imagem, vai corrigir ela. Uma imagem que estava de ponta cabeça vai passar a ser uma imagem direita, uma imagem no sentido certo. E aí a gente consegue enxergar o mundo à nossa volta. Porém, repara só o que eu acabei de falar. Os raios de luz têm que sempre bater aonde? Na retina. Mas os objetos, eles sempre estão à mesma distância. Então aqui, ó, coloquei um objeto O. Esse objeto O veio os raios de luz e formou uma imagem de ponta cabeça, uma imagem invertida na retina. Porém, se eu variar essa minha distância, eu coloco meu objeto mais para cá, eu coloco meu objeto mais para lá, o que vai acontecer? Vamos dizer assim, o nosso pelinha sempre vai ser constante. Então, para manter esse pelinha constante e variando o meu P, quem vai ter que variar? A distância focal da minha lente. Mas a gente viu na aula passada sobre divergência, equação de Halley, que a distância focal de uma lente esférica depende do formato da minha lente. Ou seja, o meu cristalino, ele tem que variar
variar de formato, tem que mudar o seu raio para mudar a sua distância focal. E quem vai fazer isso? Esses músculos ciliares. Então vamos supor que aqui eu tenho uma lente esférica, essa lente esférica é a minha retina, ou seja, ela não é vidro, não é dura, ela é molinha, ela pode ser maleável, eu posso espremer ela e ela vai ficar mais gordinha. Então nós temos o cristalino e nós temos os músculos ciliares bem aqui, ó, um em cada lado, um embaixo, outro em cima, que vão começar a forçar essa minha lente para deixar ela mais gordinha ou deixar ela mais delgada, mais magrinha. E com isso eu vou acabar variando a minha distância focal. É por isso que quando você quer ver objetos muito próximos de você, você acaba forçando, você dá uma fechada no olho, você força o seu olho. São os seus músculos ciliares forçando ou não o seu cristalino para tentar variar essa sua lente que você tem no olho e assim fazer você enxergar sempre objetos a distâncias diferentes. Então meu dedo que está próximo de mim, eu estou vendo ele nitidamente. Porém, se eu afastá-lo, eu continuo vendo ele nitidamente. Graças aos músculos ciliares, eu consigo ver coisas em diferentes distâncias nitidamente. Então essas são as principais ferramentas que a gente vai ter no nosso olho para que a gente consiga enxergar como a gente vê. Cristalino, pupila, retina e os músculos ciliares. Onde o cristalino, como vocês podem ver aí, é a nossa lente convergente biconvexas de bordas finas. A pupila vai ser o diafragma da câmera que vai permitir a passagem dos raios de luz. Quanto mais dilatada, mais raios de luz vão passar e quanto mais contraída, menos raios de luz passam. É uma porta de entrada para o raio de luz. A retina é o anteparo ali, ó, onde o raio de luz tem que chegar. Se o raio de luz chegou ali, a imagem vai ser nítida. Caso ele não chegue lá, não vai ser nítida a imagem, aí vamos ter problemas de visão que a gente vai falar já já. E os músculos ciliares, eles vão contrair ou relaxar o nosso cristalino para variar a distância focal. Beleza? Dá uma pausa aí, dá uma notada que a gente já vai continuar. Agora, ó, olha só, existe um negócio chamado acomodação visual. Então aqui nós temos, pode ser você aí tá enxergando coisas que tá na sua frente. Aí faz um teste. Você que usa óculos, tira o seu óculos e pega um objeto, no caso eu peguei aqui, ó, uma tesoura. Eu vou fazer o seguinte com ela. Eu vou começar a aproximá-la. Ela está longe de mim, eu estou aproximando ela. Aproximei. Estou vendo nitidamente, E parei de ver nitidamente, mesmo contraindo bastante os músculos ciliares. Ou seja, meus músculos ciliares estão em máxima contração e eu só consigo enxergar nitidamente até aqui. Se eu aproximar, eu já não vejo mais o meu objeto nitidamente. Bom, quando isso acontece, a gente fala que esse é o ponto próximo. No caso, o ponto próximo de uma pessoa normal, uma pessoa que não tem nenhum problema de visão. O ponto próximo dela é aproximadamente 25 centímetros. Então, se você não tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, não tem nenhum problema de visão, você vai conseguir enxergar os objetos com qualidade a 25 centímetros de distância. Então, os objetos mais distantes do que 25 centímetros, você tem que ver com qualidade também. E aí nós temos o nosso ponto remoto. E o ponto remoto é o ponto mais distante, o mais afastado do seu olho, o mais afastado de você, que uma pessoa consegue enxergar com qualidade. No caso de uma pessoa normal, sem problema nenhum na visão, sem miopia, hipermetropia, não tem problema nenhum, o seu ponto remoto, o ponto mais distante que ela consegue enxergar é o infinito. Ah, professor, não dá para ver o infinito. Não dá para ver o infinito, mas dá para ver muito longe. Então, o máximo que uma pessoa consegue ver com qualidade no seu ponto remoto é, vamos dizer assim, é o horizonte. Você tem que conseguir ver até o horizonte com qualidade. E aí, essa distância entre o nosso ponto próximo e o nosso ponto remoto é o que a gente chama de zona de acomodação. Ou seja, entre o nosso ponto próximo e o nosso ponto remoto, a gente consegue enxergar todos os objetos que estão ali com nitidez. Então, a zona de acomodação de uma pessoa com visão normal, que não é o meu caso, é de 25 centímetros até o infinito. Beleza? Então nós temos o seguinte, que o ponto remoto é o ponto mais afastado, é o ponto mais distante que alguém consegue ver com nitidez. Quando os nossos músculos ciliares estão totalmente relaxados, então pra gente ver algo distante, a gente tem que estar de boa, tem que estar relaxadão, músculo relaxadão, assim ó. Tô relaxadão, então eu enxergo bem.
beleza? E já o nosso ponto próximo é o ponto mais próximo da gente, que a gente consegue ver com qualidade, e isso quando nossos músculos ciliares estão em completa, estão em máxima contração, comprimindo o nosso cristalino para deixar ele bem gordinho, para diminuir o seu raio de curvatura e assim diminuir a sua distância focal para fazer os raios de luz chegarem na retina, que em uma pessoa normal é 25 centímetros ou 0,25 metros. Beleza, eu tô falando para pessoas normais, mas e quem tem miopia, quem tem hipermetropia? Como é que é? Não vai ser 25 centímetros? Não vai ser o infinito? Não vai ser. Quer ver? Vamos começar falando sobre os problemas de visão, começar a falar sobre a miopia. Então, miopia, nós temos um problema em ver o que? De longe. Então, as pessoas que têm miopia, geralmente elas não conseguem enxergar de longe. Você aí que não usa óculos, acha que sua visão está perfeita, mas você tem uma dificuldade para enxergar os objetos que estão muito distantes de você, provavelmente você tem miopia. Mas por que você tem miopia? Miopia é um alongamento do globo ocular. Então, olha só, o globo ocular, o nosso olho de uma pessoa normal devia ser isso daqui. Então, nós temos a representação do globo ocular, perfeitamente esférico, e aqui nós temos o nosso cristalino, a nossa lente biconvexa, a nossa lente convergente que converge os raios de luz. Porém, conforme a gente foi desenvolvendo, nossa cabeça foi desenvolvendo, nosso olho foi se desenvolvendo, desde que a gente era bebezinho, acabou sofrendo um certo achatamento no nosso olho. E nosso olho acabou tendo um alongamento do nosso globo ocular. Então ele vai acabar ficando desse jeito aqui, vai ficar alongado, vai ficar achatado desse jeito. Onde aqui a gente continua tendo nosso globo ocular agora oval, a gente tem o nosso cristalino e aqui atrás em rosa a gente tem a nossa retina, onde a imagem tem que chegar. Então se eu jogar aqui, ó, se eu tô sem óculos, joguei raios de luzes aqui, todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, você sabe que ele é refratado para onde? Para o foco. Mas nesse caso, aqui devia dar perfeitamente na retina se o nosso olho fosse normal, mas como agora ele está achatado, a nossa retina ficou mais para trás, então os raios de luz não conseguem mais atingir a nossa retina. Se os raios de luz não chegam na retina, a nossa imagem não é nítida, não temos mais a visão de objetos nítidos. Então para isso eu vou ter que usar uma lente corretora, uma lente divergente. É por isso que a gente fala que os míopes não podem ir para os zoológicos. Ah, porque eles usam uma lente divergente, não de ver animal. Mas, tirando a graça de lado, lentes divergentes são lentes de bordas grossas, lentes que vão divergir os raios de luz, fazer eles se afastarem um do outro. Então, o que vai acontecer com essa lente divergente? Bom, os raios de luz vão pegar na lente e vão acabar se divergindo, se afastando um do outro, dessa forma aqui como tá em laranja. Aí eles vão bater no cristalino, que é uma lente convergente, que vai convergir os raios de luz, e aí sim, convergiu e pá, eles finalmente conseguem pegar na retina. Se os raios de luz não pegando na retina, aí sim a gente vai ter uma visão nítida dos objetos. Porém, se eu prolongar esses raios de luz aqui em laranja, que foi refratado pela minha lente divergente, olha só, eu vou prolongar e prolongar, eles vão se encontrar em um certo ponto, porque para esse lado eles não iam se encontrar, mas para aquele lado ali eles vão se encontrar sim, e esse é justamente o ponto remoto do míope, ou seja, o ponto mais distante que uma pessoa com miopia consegue enxergar com qualidade, consegue enxergar nitidamente. Se você aí que tem miopia, você quer saber qual que é o seu ponto remoto do míope, basicamente pega um objeto e começa a afastar ele de você, vai afastando, tô vendo com qualidade, tô enxergando com qualidade, tô enxergando ainda, opa, já não tô vendo com muita qualidade. Se eu comecei a não ver com qualidade, esse é o meu ponto remoto do míope. Então, enquanto pessoas normais conseguem enxergar com qualidade até o infinito, você aí com miopia só consegue enxergar até um limitado. No meu caso, eu só consigo enxergar uns 80 centímetros de distância. Então, enquanto pessoas normais enxergam até o infinito, eu enxergo meros 80 centímetros com nitidez. A vida pode ser bem injusta. Mas graças à ciência e à tecnologia, nós temos os óculos que nos permitem enxergar
tudo até o infinito. Mas e agora se eu quiser calcular esse meu ponto remoto do míope, ou ainda se eu quiser calcular a vergência, o grau do meu óculos, só sabendo o meu ponto remoto? Tem como fazer isso? Quer ver? Para isso eu só quero saber da lente, não quero? Então eu vou ignorar o meu olho, eu vou ignorar o meu cristalino, vou ignorar minha retina, vou ignorar tudo. Então vamos apagar isso daqui. Vamos só considerar a lente do óculos, a minha lente divergente. E para isso eu vou usar equação de Gauss, onde nós temos que 1 sobre a distância focal é igual a 1p mais uma pelinha. E a gente sabe que 1 sobre a distância focal é igual a vergência, ou ainda, como é usado popularmente, é o grau do óculos. Então nós temos o quê? Vamos lá. A vergência é igual a 1 sobre o foco, que é igual... O P, no caso, é de onde está vindo os raios de luz. O raio de luz veio de onde? Veio aqui, ó, é o vermelho aqui, ó, ele veio do infinito, ele estava lá no infinito. Então o raio de luz P, onde estariam os objetos distantes, é o infinito. Então no lugar de P, eu coloco aqui, ó, infinito. Mas... pelinha, o nosso pelinha é onde vai ser formada a imagem, como eu estou desconsiderando essa minha outra lente, estou considerando só aqui. Então, meu pelinha vai ser justamente o ponto remoto do míope. Porém, o ponto remoto do míope está sendo formado pelo prolongamento dos raios de luz. Como é prolongamento dos raios de luz, temos uma imagem virtual. Se é uma imagem virtual, o pelinho ele é negativo. Então, por isso a gente tem aqui, ó, menos ponto remoto do míope. Sabendo disso, então, a gente sabe que 1 dividido por um número muito grande, 1 dividido por infinito, vai acabar dando 0. Então a gente vai ter que a vergência é igual a 1 sobre a distância focal, que é igual a 1 sobre menos o ponto remoto do míope. Pronto, se eu quiser saber a vergência, se eu quiser saber o grau do meu óculos, é só fazer 1 sobre o ponto remoto do míope. Então se você quiser saber quantos graus você usa sem ter que ir no oftalmologista, simplesmente começa a ver qual que é o seu ponto remoto. Ah, eu enxergo até aqui com qualidade, calcula essa distância e faz 1 sobre essa distância. Eu já fiz o teste, o meu deu 1,25, que é exatamente o grau que eu uso no óculos. Então faz aí, e se você fizer, deixa aí nos comentários para ver se deu certo ou não. Repara só ainda, olha só. Se eu pegar só essa parte, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre menos ponto remoto do míope. A gente tem que a distância focal é justamente igual ao ponto remoto do míope, porém negativo, ou seja, a nossa distância focal vai acabar sendo negativa e está coerente, porque é uma lente divergente, e lentes divergentes têm a distância focal negativa. Beleza? Então essa é a miopia quando nós temos um problema de alongamento do globo ocular e o problema para ver de longe. E é assim que a gente calcula o grau do óculos, você tem que usar a vergência ou a distância focal. O outro problema de visão, que é exatamente o contrário de uma pessoa com miopia, é uma pessoa com hipermetropia, é o hipermétrope. Então se ele é o contrário, como a miopia tinha um problema de ver de longe, o hipermétrope tem um problema de ver de perto. Se o míope teve um alongamento do globo ocular, o hipermétrope vai ter um encurtamento do globo ocular. Então, se o olho de uma pessoa normal, ele é totalmente esférico, ele é desse jeito, onde nós temos o nosso globo ocular e aqui nós temos o nosso cristalino, a lente do nosso olho, como nós temos um encurtamento do nosso globo ocular, ele vai ser desse jeito aqui, onde nós continuamos tendo a nossa lente do olho, nosso cristalino, e aqui atrás nós temos a nossa retina, que é onde a imagem deve ser formada, que é onde os raios de luz devem chegar. Então vai, como agora o problema é ver de perto, eu não vou pegar um objeto, raio de luz que vem lá do infinito, que vem de lugares bem distantes. Eu vou pegar raio de luz que vem aqui, ó, pertinho, que no caso de uma pessoa normal é quanto? É 25 centímetros ou 0,25 metros. Então eu vou pegar aqui, ó, o ponto próximo de uma pessoa normal, ppn, ponto próximo de uma pessoa normal. E os raios de luz vão sair dele. Então saiu um raio de luz, saiu outro raio de luz, os raios de luz pegaram no cristalino, que é uma lente de borda fina, que é uma lente convergente, que vai convergir os raios de luz para um único ponto, e convergiu, porém agora a imagem vai ser formada atrás do olho. Se na miopia a imagem era formada antes da retina, na hipermetropia vai ser formada depois da retina, atrás do nosso olho. Ou seja, se a imagem não foi formada na retina, nós não temos uma visão nítida dos objetos. Então, para isso, eu preciso de alguma coisa para corrigir, no caso, uma lente. Então, se a lente que a gente usa para corrigir problema de miopia e para hipermetropia é o contrário, se miopia usa uma lente divergente, hipermétrope usa uma lente convergente, que tem que convergir os raios de luz, beleza? Uma lente de bordas finas. Então os raios de luz que bater nessa lente vão acabar sendo
convergidos, vão se aproximar um pouquinho. Então convergiu e convergiu aqui em laranja. Aí eles vão bater o nosso cristalino, que também é uma lente convergente, e acaba convergindo os raios de luz até que eles finalmente consigam se encontrar justamente na retina, e aí sim a gente vai ter formação de imagens nítidas. Porém, se eu acabar prolongando esses raios de luz em laranja, vamos prolongar, vamos ter um ponto um pouco mais afastado, certo? E esse daqui é justamente o ponto próximo do hipermétrope, ou seja, é o ponto mais próximo que uma pessoa com hipermetropia consegue enxergar, que no caso ele tem que ser mais distante do que 25 centímetros, concorda? Porque eu tenho problema de chegar perto. Então, quanto mais afastado, melhor o hipermétrope vai enxergar. Ou ainda vocês podem pensar, se eu tivesse apenas aqui um objeto no ponto próximo do hipermétrope e eu não tenho a minha lente convergente, os raios de luz ia vir reto, bateu e iam se encontrar na retina. Ou seja, a partir desse ponto, todas as coisas que estiverem mais distantes do que o ponto próximo do hipermétrope, o cara com hipermetropia consegue enxergar com qualidade, com nitidez. Mas agora eu quero calcular qual vai ser o grau, qual vai ser a vergência, qual vai ser a distância focal dessa minha lente convergente. Então vamos ignorar o olho de novo e vamos olhar só para a lente convergente. Então você sabe, eu posso fazer isso de novo utilizando equação de Gauss. Um F é igual a um P mais um P', onde 1 sobre a distância focal é justamente a vergência V, ou seja, o nosso grau do óculos. Agora vamos ver o que é o que. Vamos lá. A vergência é igual a 1 sobre a distância focal, que vai ser igual o P. Quem é o P agora? O P, o raio de luz saiu de onde? Saiu do ponto próximo da pessoa normal. Então, no lugar de P, eu coloco ppn, ponto próximo da pessoa normal, mais 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Por quê? Porque é onde os raios de luz se encontraram, é onde eu teria a formação da minha imagem. Então, P, ponto próximo da pessoa normal, P', ponto próximo do hipermétrope. Porém, ó, eu não coloquei aqui, me desculpa, mas aqui nós temos um valor negativo de novo, porque a imagem foi formada pelo prolongamento dos raios de luz. Se foi prolongamento dos raios de luz, a gente vai ter uma imagem virtual. Se é uma imagem virtual, o P' acaba sendo negativo. Se o P' acaba sendo negativo, aqui o ponto próximo do hipermétrope vai ser negativo também. Então vai ficar o seguinte, que a vergência é 1 sobre F, que é igual a 1 sobre o ponto próximo da pessoa normal, que eu falei para vocês, é 25 centímetros. Porém, como eu estou calculando vergência, grau de óculos, a sua unidade é dioptria. Dioptria é 1 sobre metros. Ou seja, se a vergência é 1 sobre metros, então todas as nossas unidades, as distâncias aí, tem que estar em metros. Então 25 centímetros é a mesma coisa que 0,25 metros. Aí mais 1 sobre pph, ponto próximo do hipermétrope. Aqui, ó, agora sim eu coloquei o negativo. Então, fazendo essas contas, a gente sabe que 1 sobre 0,25 é 4. Então a vergência vai ser 1 sobre o foco, que é igual a 4, menos ponto próximo do hipermétrope. É essa conta aqui que a gente vai fazer quando o exercício perguntar qual a vergência de uma pessoa com hipermetropia, qual o grau do óculos que uma pessoa com hipermetropia tem que usar quando o seu ponto próximo do hipermétrope é, sei lá, 80 centímetros. Primeira coisa, você passa de centímetro para metro e depois usa essa equação, acabou o problema, acabou o exercício, é só ser feliz. Então é isso aí que eu tinha que passar para vocês, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida deixa nos comentários e não esquece de assistir o próximo vídeo, onde a gente vai fazer exercícios. Vamos ter exercícios resolvidos sobre ótica da visão, problemas de visão, miopia, hipermetropia, qual óculos eu ponho, qual óculos eu não ponho. Beleza? Espero que tenham gostado, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!